Olá, senhoras, olá, senhores. Então, estamos dando continuidade aí, né, a uma avaliação final do nosso curso de Química, seguindo a tua ementa aí do seu concurso, né, as questões que apareceram, classificando as questões, como é que elas foram formuladas e o item que ele mais explorou. Essa é uma questão interessante. Você nota que ele fala da ureia. A ureia é também conhecida como dicarboamida ou diamida do ácido carbônico. Ela é o produto, é o lixo das nossas células, o lixo do metabolismo das proteínas. Quando nós ingerimos proteínas, nós as quebramos em aminoácidos ao longo do tubo digestório, passa para a corrente circulatória, entra nas células, vai até os ribossomos, nós produzimos novas proteínas. Nós ingerimos, desmontamos e remontamos. Tu pode pensar que estúpido. Não. Quem sabe as proteínas que você precisa é o seu DNA, não é o nosso apetite, afinal de contas. Mas enfim, quando esse remonte acontece, você sabe, desmonta, remonta, é diferente, vai sobrar um lixo. No caso dos mamíferos, o lixo é a ureia, sai na urina. Fizemos umas questões anteriores, por exemplo, em organismos que vivem na água, é a amônia, tem aquele cheiro forte, né? Em aves é o ácido úrico, mas esse é a ureia. A ureia, ela tem uma fórmula molecular que você vê aí, ó, olha só, H2NCONH2. Mas se você abrir essa fórmula, você vai ver que a ureia, na verdade, essa foi a primeira substância orgânica sintetizada em laboratório, a famosa síntese de Wöhler, né? Você tem, deixa eu usar aqui a minha borrachinha, que eu não estou gostando disso. Tá, então vamos lá. Você tem aqui, ó, uma ligação dupla, agora melhorou, ó, com o oxigênio. Aqui você tem duas simples, carbono é tetravalente, você sabe, o carbono ligado ao nitrogênio e o nitrogênio trivalente ligado a dois hidrogênios, ó. Então, essa seria a fórmula estrutural plana da ureia, a diamida do ácido carbônico ou dicarboamida. É um resíduo do metabolismo humano. Vamos ver o que ele diz da ureia. É expelida na urina de mamíferos normalmente, como o principal produto final do nitrogênio. Perfeito, ó, excreta, lixo das células. Resultante do metabolismo de proteína. Perfeito. Utiliza-se, né, em grande escala como adubo, e como matéria-prima na fabricação de plástico. Olha a importância. Formaldeído, né, ureia formaldeído é o aldeído fórmico, é uma das formas de produzir polímeros, de produzir plásticos, né? Tá. E de produtos farmacêuticos, tirado do Morrison. Sobre a ureia podemos afirmar, veja só, primeiro, possui um carbono quiral, então apresenta isômeros ópticos. Não, né? O que era o carbono quiral? Vamos dar uma olhada no carbono quiral? Era o seguinte, você já viu aquela cigana que tem lá na praça, que você passa, ela fala, deixa eu ler a tua mão. Como é que ela é chamada? Quiromante. E a arte dela, quiromancia, em grego, kiros, é mão. O chamado carbono quiral é o chamado carbono assimétrico. Se você pensar bem, a tua mão esquerda e a direita, ó, olha aqui, elas são simétricas. Então, a tua mão esquerda no espelho é a tua mão direita. Simetria, você diz que A é simétrico de B, se B é a imagem especular, a imagem no espelho do A. Simétrico não é o que é diferente, o que é igual, o que é superponível. Um objeto A é simétrico de um objeto B se e somente se o B for a imagem do A no espelho. Está minha mão esquerda. No espelho é minha mão direita. Então, na química, a gente chama de carbono quiral aquele carbono assim, ó. Primeiro, o carbono que faz 4 ligações simples, não pode fazer dupla e nem tripla. Segundo, nesse carbono, necessariamente nós temos que ter, ó, um radical R1, diferente do R2, diferente do R3, diferente do quarto radical, do R4. Como assim, Dimas? Vou te dar um exemplo clássico. Imagine que eu tivesse o ácido lático. O ácido lático, ó, bem conhecido, é também chamado de ácido 2-hidroxipropanoico. Observe por quê, ó. 2, porque eu tenho 2-hidroxi, eu tenho uma hidroxila no carbono 2. Prop, porque tem 3 carbono, e oico, porque é um ácido carboxílico.
esse ácido lático ou 2-hidroxipropanoico, se você observar comigo agora, note que o R1 dele, ó, é um hidrogênio. Ó o R1 aqui, ó. Note que o R2 dele, ó, é a carboxila. Ó o R2 aqui, ó. O R3 dele é o OH aqui. E o R4 é o grupo CH3, ó, o grupo metil. Então, você tem realmente R1, diferente de R2, diferente de R3, diferente de R4. Esse carbono é interessante, a gente marca ele assim, ó, chamado carbono assimétrico quiral, com um asterisco, porque ele tem a propriedade de desviar o plano de vibração da luz polarizada. Mas o que ele cobra da gente aqui, né, não foi tão fundo, possui um carbono quiral. Eu não vejo nenhum carbono quiral aqui. Você vê? Onde é que tem carbono quiral aqui? Vamos procurar, que a gente pode estar perdido? Esse carbono aqui, ó, o R1 dele é igual ao R3, que é igual ao R4, não pode ser quiral. Esse carbono não pode ser quiral, porque ele faz dupla, ó, não pode fazer dupla, olha aí, tem que ser simples. Então, veja bem, sobraria esse terceiro carbono aqui, ó, quiral, tranquilo. Esse aqui, ó, esse é o quiral. Mas na ureia, ele diz que possui um carbono quiral. Não, esse carbono não é quiral. O carbono quiral, ó, o único que tem, ele está fazendo dupla. E para ter carbono quiral, só pode fazer simples. E além disso, teria que ter R1 diferente de R2, diferente de R3, diferente de R4. Então, esse carbono não é quiral. Portanto, não tem isomeria óptica. Falsa, bem falsa. Vamos para a segunda. Seu carbono quiral apresenta hibridação do tipo sp e sua molécula linear. Tu vê que loucura. Já sabemos que não, porque o carbono não é quiral, mas só para repassar, você se lembra que o carbono, quando faz 4 ligações simples, ele é sp3. Ó, e é um carbono que a gente fala tetraédrico, né? Ó, vamos lá, é um carbono sp3, é carbono como se estivesse no centro de um tetraedro. Quando o carbono faz uma dupla ligação e duas simples, você diz que ele é sp2. E que esse carbono é como se estivesse no centro de um triângulo, uma hibridação trigonal. Ó, tetraédrica, sp3 trigonal. E quando o carbono faz uma tripla e uma simples, você diz que é sp. E que é linear. Então, sp3 tetraédrica, sp2 trigonal plana e sp linear. Observe a afirma, o carbono apresenta hibridação sp? Não, apresentaria hibridação sp se tivesse ligação tripla. Você viu que no caso da ureia, ó, nós temos um carbono fazendo com o oxigênio uma dupla ligação. Então, esse carbono é sp2. Ó, esse carbono aqui, ó, é sp2. Aqui, ó, faz a dupla. Ele diz que é sp, está errado. Então, é sp2 e é trigonal. Mas já está errado aqui. O seu carbono apresenta hibridação sp3. Já está incorreto. Então, A e B incorretas. Vamos para a próxima. Pertence ao grupo funcional amida. Pois é, aqui pega, nós vimos isso anteriormente. Pertence ao grupo funcional amida. O que é amida? A gente confunde muito a amina, por exemplo, olha, NH3, amônia. Eu tiro um hidrogênio e coloco um grupo metil, um CH3, ó, metil porque veio do metano, né? Eu tenho a metilamina, ó, amina. As aminas, olha, você tem o nitrogênio ligado, ó, diretamente a um carbono. Agora, observe que na ureia, olha só, eu tenho o nitrogênio ligado a um carbono, ó, a um carbono com dupla ligação. Aqui, ó, isso é a amida. A diferença da amida para amina. Na amina, o nitrogênio está ligado a carbono, um carbono que faz simples. Aqui eu tenho um carbono fazendo dupla ligação. Então ele diz, pertence ao grupo funcional amida. Sim, amidas, exatamente isso. O grupo funcional é exatamente esse. Letra D, é um produto inorgânico. Não, né? É um produto orgânico. Tem o carbono sendo produzido pelo aquecimento do cianato de amônio. Pode ser sim.
aquecer o cianato de amônio, você chega na ureia. Mas a ureia é um produto orgânico errado, marcamos sem dúvida a letra C. Muito bom, meninos. Vamos para a próxima. Então, na próxima questão, agora é uma questãozinha também bem elaborada, nós vamos trabalhar com calma. Ele diz, a madeira é um material produzido a partir do tecido formado pelas plantas lenhosas. O texto é chato, mas a questão, estequiometria, sempre você tem que ter calma. Com funções de sustentação mecânica, também foi um exercício de uma das provas de bombeiros. Sendo um material naturalmente resistente e relativamente leve. Pela sua disponibilidade e características, a madeira foi um dos primeiros materiais a ser utilizado pela humanidade, mantendo, apesar do aparecimento de materiais sintéticos, uma intensidade de uso direto e servindo de matéria-prima para múltiplos outros produtos. É também uma importante fonte de energia, sendo utilizada como lenha para cozinhar e outros. Da fonte, a composição química, olha aí, a composição química elementar da madeira pode-se afirmar que não há diferenças consideráveis, levando-se em conta as madeiras de diversas espécies. Os principais elementos são, então agora com calma, olha aqui, carbono, 48%, hidrogênio, 6%, oxigênio, 44%, nitrogênio, 1%. Além desses elementos, encontram-se pequenas quantidades de cálcio, potássio, magnésio e outros. Em um churrasco realizado, com calma agora, por um certo gaúcho, nós temos um gaúcho aqui no estúdio, foi ele que propôs o exercício, em sua residência foi consumido 1,7 kg de madeira para assar toda a carne. Supondo que a combustão do carbono seja completa, a quantidade de matéria, ou quantidade em mol, formada de gás carbônico, será. Muito bem. Então, note comigo que nós primeiro temos que sacar que há uma combustão. Carbono sendo queimado. Se está queimado, reagiu com oxigênio. Vai produzir CO2. Note que cada 1 mol de carbono dá 1 mol de CO2, e consome 1 de oxigênio. Muito bem. Ele diz que nós temos 1,7 kg de madeira. Bom, 1,7 kg de madeira é 1.700 gramas. Então, 1.700 gramas nós temos de madeira. Mas ele diz que de carbono nós temos 48%. Então, 1.700 gramas seria 100%. Mas nessa madeira nós temos 48% de carbono. Que eu quero saber quanto tem de carbono. Que o carbono é que está sendo queimado aqui. Isso vai dar X gramas. Fazendo essa conta, nós vamos ter que X é igual a 1.700 vezes 48 dividido por 100. Isso vai nos dar um valor para X, igual a 816 gramas. Multiplica aqui e anda 2 casas. 816 gramas. Então, em 1.700 gramas, que é o que ele diz, ou 1,7 kg de madeira, nós temos 48% de carbono. Então, 48% é 816. Tranquilo? Tranquilo. Então, anote esse dado. Vamos continuar agora. Agora ele pergunta, quanto que se forma de gás carbônico? É fácil. Olha, aqui você tem 1 mol de gás carbônico. Aqui dá 1 mol de CO2, Ele está perguntando, qual a quantidade de gás carbônico? Se 1 mol aqui dá 1 mol aqui, é só agora eu pegar esses 816 e dividir pelo valor do peso atômico do carbono. Eu vou ter o número de mol de carbono. Eu tenho 816 gramas de carbono. Eu sei que 1 mol de carbono dá 1 mol de CO2. Se eu quero saber quantos mol de CO2, se eu achar o número de mols aqui do carbono, eu achei de CO2. Então, eu simplesmente faço a divisão. Eu vou dividir agora, 816 gramas, que é o que nós temos de carbono que foi queimado, dividido pelo peso atômico do carbono, que é 12. Mas por que, Dimas? Tirei daqui, número de mols é igual a massa dividida pelo mol. Observe que para o carbono eu tenho a massa
igual a 816 dividido pelo mol, que é 12. Você fez essa divisão, vai dar exatamente 68. Então, 68 mols de carbono. Ah, mas ele pediu de CO2. Aí que está o truque. O número de mols de carbono consumido é o mesmo de CO2 produzido. Então, marcamos letra B. Tranquilo, meninos? Todos esses exercícios foram escolhidos a dedo. Beijo grande, fiquem com Deus e a gente se vê logo, logo. Namastê.